Olá, é um prazer tê-lo novamente conosco. Eu sou Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e hoje nós vamos fazer um podcast que faz parte da nossa campanha 24 dias pelo glaucoma, CBO mais INSS. O glaucoma, como todos sabem, é uma doença silenciosa que muitas vezes pode levar à cegueira. E nós precisamos saber várias facetas dessa doença na sua completude, até para orientar aquele paciente que pode vir, então, a ficar cego. Hoje, eu conto para esse podcast com a doutora Adriana Cassolito Castilho, que é gestora do INSS. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la conosco. E também com os dois especialistas de glaucoma que fazem parte da diretoria do CBO, doutora Cláudia Gavão e doutor Lisandro Sakata. Então, nós vamos hoje falar principalmente dos direitos do paciente, dos direitos previdenciários do paciente, mas também do papel do médico para poder orientá-los da forma mais precisa e mais prática possível. Eu passo então agora a palavra para os meus 3 colegas aqui de bancada que vão seguir com o podcast. Obrigada, presidente auxiliadora, obrigada, Lisandro, meu colega de especialidade e, sobretudo, obrigada à doutora Adriana, que além de fazer parte do INSS, da diretoria, está na gestão, é advogada previdenciária e não sei como consegue também ser oftalmologista. Então, prazer ter uma colega tão capacitada, né, dá curso para a gente, né, para quem não sabe, ela dá curso para os peritos novos, e é extremamente elogiada no meio dos alunos, né, dos recém-ingressos na perícia, por conta da aula dela, por colegas que não têm a especialidade de oftalmologia, que para os colegas que não são oftalmologistas é um mundo à parte. E a doutora Adriana realmente conseguiu encantar todos durante o curso, é elogiada, sim, do começo ao fim. Então, para mim, realmente é um prazer tê-la conosco, doutora. Sinta-se à vontade no seu meio também, tá? E aproveitando já essa questão que nós queríamos trazer para a prática, para o dia a dia, em relação ao glaucoma e os direitos previdenciários, né? Então, quais são os principais direitos previdenciários que podem envolver pacientes com doenças crônicas, como o glaucoma especificamente? Eu queria que a senhora fizesse um apanhado geral sobre isso. Obrigada pelas suas palavras, Cláudia. Eu gosto muito do que eu faço, então eu estou há 22 anos no INSS. E quando eu entrei, há 22 anos atrás, os especialistas em oftalmologia eram raríssimos. Então eu me sentia muito bem, porque era só aquilo que eu sabia fazer. O restante das perícias, a nossa especialidade ela é muito restritiva, então a gente sabia oftalmologia e não o resto. E aí eu percebi que a gente precisava orientar os colegas, porque quem vem da medicina básica, quem vem das cadeiras básicas, da clínica médica, da cirurgia, não tem a menor noção quando se depara com um laudo de oftalmologia e como é que ele vai desvendar aquilo. Por isso, esse curso que a gente faz para os novos peritos agora, justamente tentando mostrar, e uma das minhas aulas é desvendando o laudo médico, então as pessoas conseguem interpretar, né, entender o que elas estão lendo. E agora eu vou fazer o contrário, agora eu vou mostrar para o oftalmologista o que é que o perito precisa saber quando a gente se depara com o relatório. Os principais benefícios hoje abarcados pela Previdência Social são o benefício por incapacidade e o benefício de prestação continuada. Existe uma grande confusão entre esses dois benefícios, porque o benefício por incapacidade, antigo benefício de auxílio-doença, né? A gente mudou essa nomenclatura em 2023, justamente porque trazia esse estigma de que auxílio-doença você vai ajudar alguém que está doente, e não é isso. O que a gente precisa lá é verificar qual é a incapacidade para aquele tipo de trabalho. Então, cada segurado tem uma maneira particular de ser avaliado. A gente analisa o que ele faz e o que ele tem de limitação. E, em contrapartida, o benefício de prestação continuada é para quem não contribui para a Previdência Social, para quem não está trabalhando, mas ele precisa ter um enquadramento social. Existe um critério de renda mínima
Existe uma análise da assistente social. Então, são duas coisas bem diferentes, mas essencialmente são esses dois benefícios que os peritos do INSS precisam avaliar. Doutora Adriana, super bem-vinda, né? É um prazer ter a senhora aqui de Obrigada. novo, só corroborando com a doutora Cláudia e a doutora Maria Auxiliadora. E o que a senhora falou faz todo sentido, né? A palestra que a senhora dá para os médicos peritos que estão ingressando, né? Se é sobre oftalmologia, e a outra ponta, né? Que é o médico oftalmologista que fornece o substrato para esses colegas que estão trabalhando na INSS poder, né? Verificar a elegibilidade para os benefícios. Do ponto de vista do glaucoma, que pode ser leve, moderado ou severo, o glaucoma por si só a pessoa tendo o glaucoma, dá direito a algum benefício previdenciário ou só em casos que há algum grau de comprometimento da função visual? A perícia, basicamente, ela vai avaliar capacidade laborativa. Então, o essencial na nossa anamnese é definir o que a pessoa faz e se ela tem condições naquela limitação que ela tem, naquela doença, exercer aquela função ou não. Normalmente, o glaucoma por si só, o glaucoma quando ele está controlado e ele não tem uma repercussão muito importante no campo visual, ele não causa nenhuma limitação para a atividade profissional, a menos que você tenha um motorista e ele já tem um campo mais restritivo e é um motorista profissional. A gente tem caminhos de reabilitação profissional para essas pessoas. Então, não basta ter a doença, você precisa ter a doença e ter um comprometimento funcional. Muito, muito, muito interessante e muito esclarecedor, de fato. E nesse processo de concessão de benefícios, doutora, o que que pesa mais, né? Eu acho que vai bem de acordo com o que a senhora acabou de falar. O diagnóstico ou o impacto das doenças. Então, acho que já está um pouco respondida, mas eu queria que a senhora explorasse um pouco mais essas diferenças e esse sopesamento entre o diagnóstico e o impacto da doença na vida do indivíduo, do cidadão. É o impacto da doença, essencialmente. Não basta você ter um código, um CID, uma retinopatia diabética, um glaucoma, uma catarata. Não. Você precisa saber qual o comprometimento visual. Especificamente no caso do glaucoma, não só a acuidade visual importa, porque a gente tem campo tubular com acuidade 20/20 e onde é análogo à cegueira. Então, a gente precisa avaliar o campo visual, a acuidade visual e o impacto disso no que a pessoa faz. Às vezes, um campo visual bem comprometido para alguém que tem uma atividade profissional administrativa não causa uma incapacidade laborativa. Ao passo de que, dependendo do tipo de função que ele executa, se você perder um campo periférico, você não consegue, como é o caso dos motoristas, né? Então, sempre a avaliação vai se fundamentar na atividade laborativa e a repercussão que a doença traz para aquela função que o indivíduo exerce. Perfeito. E se a gente tem um paciente com glaucoma que apresenta uma deficiência visual que afeta a capacidade laborativa, a senhora já comentou um pouco e até vou usar o termo antigo para a gente fixar a mudança. Quais são os tipos de benefício que esses pacientes podem ter elegibilidade? Né, o auxílio-doença, antigo auxílio-doença, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente? Quais são os benefícios que a gente tem disponível? É bem importante a gente ressaltar que a função do INSS, ela não é só aposentar aquele indivíduo. Hoje a gente trabalha tentando reabilitá-lo, readaptá-lo. E quando a gente fala em São Paulo, as possibilidades são muito grandes. Embora o número final de pacientes reabilitados seja muito pequeno,
A gente tem uma dificuldade muito grande em readaptar essas pessoas, principalmente porque eles vêm com um nível de escolaridade mais baixo, então é muito difícil você reinseri-lo no mercado de trabalho. Mas a gente consegue, numa acuidade muito comprometida, quando ele já não tem capacidade para mais função nenhuma, a gente diz que precisa ter uma incapacidade multiprofissional, ou seja, para diversas profissões, e omniprofissional para todas as profissões. Aí a gente coloca ele na aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade. Que mesmo assim, embora nos casos de glaucoma eles são irreversíveis, manda a lei, né, reza a lei que esses benefícios sejam revistos a cada 2 anos. Embora seja, nesse caso específico, irreversível. Mas eles normalmente serão reavaliados. Antes disso, se você tem um paciente com um nível de escolaridade razoável, onde ele tem uma vontade de voltar ao mercado de trabalho, a gente trabalha com vários centros, como é o Dorina Novil, como é o Instituto Laramara, onde a gente consegue fazer um treinamento para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, principalmente os jovens, né? Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, a gente tem muito software, então a gente consegue inserir esses jovens nos grandes núcleos de TI, dos grandes bancos, como é o Itaú, como é o Santander, que dão preferência para esse tipo de paciente com deficiência visual. Então, existe, a gente não pode falar só em benefício por incapacidade, eu vou dar um dinheiro, ele vai ficar em casa, ou uma aposentadoria por invalidez, ele vai ficar lá encostado para toda a vida. A realidade do Brasil, o Brasil é um país continental, então você tem realidades diferentes. Depende de um jovem de uma população ribeirinha, você não consegue reinserir ele em nada. Mas quando você está num centro como a gente está aqui, as possibilidades são muitas. E a gente precisa tomar cuidado na expectativa que a gente está gerando nesse paciente. Nem tanto encostá-lo, se ele é um jovem e tem capacidade, como tentar reinserir numa coisa que ele não vai ter condições. Eu acho isso bem importante, você falou, né? A gente tem participado desses institutos e ido, enfim, a alguns eventos que eles fazem, e cada vez mais a gente vem vendo o quanto muitas pessoas, principalmente, como você falou, em grandes centros, essas pessoas conseguem reinserir. Ou seja, você não fadar a pessoa antes de analisar o todo no qual ele está inserido. O contexto está inserido. Quer dizer, a cegueira, ela pode não ser, ela não é igual a limitação para fazer mais nada na vida. Exatamente. Então, eu acho que essa mensagem é muito importante, principalmente vindo da senhora. Inclusive aqui em São Paulo, Cláudia, eu tenho, como eu digo, né, que a gente tem muito especialista. A minha reabilitação profissional, eu tenho uma profissional oftalmologista que ela avalia todos os casos de oftalmologia para mim. Então, a gente consegue fazer, porque não é em todo lugar do Brasil que você tem essa disponibilidade de oftalmologistas. Então, aqui a gente tem. Então, a gente já pegou, encaminhou para a reabilitação profissional, já passa na triagem com o perito oftalmologista, ele já vai dar o parecer de favorável a elegível para reabilitação ou não. Então, a gente já anda com passos mais seguros com esse tipo de segurado. A segunda informação é super legal, né, Cláudia? A segunda informação, a mais importante foi essa, né, para toda a vida do paciente. A informação que a senhora traz é que, apesar de ser uma condição sabidamente irreversível, manda a lei que esse laudo, essa revisão seja feita a cada 2 anos. Então é uma informação importante para o colega, né, oftalmologista, que quando recebe o novo pedido do paciente para elaborar um novo laudo, né, saber que faz parte do processo, faz parte da lei, para a gente poder, né, ter a tranquilidade, não, sei que é assim, vamos fazer de novo, não tem problema, datar de hoje, né, e entregar de volta para o perito do INSS. Muito interessante essa fala que a doutora auxiliadora colocou aí, é que fadar a pessoa a um código, e atrás desse código acabou, é a última página do livro, é muito ruim.
E saber que existem centros de reabilitação, né, como os que a senhora citou e que a gente conhece muito bem, o Conselho Brasileiro tem muita aproximação, é realmente muito interessante e saber também as diferenças de onde estamos, nos rincões do país. E aí vem o papel do médico assistente, doutora, e a gente gostaria também de esclarecer para o médico assistente que às vezes não é o especialista em glaucoma, é um colega que faz a parte geral da oftalmologia, que está numa cidade que às vezes só tem ele mais outro colega, se tem, e ele precisa saber qual é o papel dele, aonde ele está nessa jornada do paciente portador de glaucoma em vários momentos, porque o paciente portador de glaucoma, ele pode também, isso a senhora pode explorar se quiser, ele pode precisar de um período de afastamento do seu labor quando ele faz uma trabeculectomia, por exemplo. E ele precisa bem mais do que a catarata. E a gente que está do outro lado também precisa entender que ele precisa de um período maior, às vezes maior do que a média, ou um pouco menor, dependendo da técnica que ele vai fazer. E também de um olhar diferenciado, justamente quando há perda de campo visual, comprometimento da área central, a depender da proficiografia, né, do tipo de profissão que ele exerce. Então, qual o papel do oftalmo, do assistente nessa história? Até onde vai a responsabilidade dele? Essa pergunta são 201, né? Mas essa fala da senhora agora acho que é um ponto alto. Bom, primeira coisa que eu falo, e aí não é só para o oftalmologista, né? Vamos tirar o peso do médico assistente, tirar o peso das costas do médico assistente de proferir qualquer juízo sobre capacidade laborativa. Esse papel é nosso, esse peso é nosso, esse peso é da perícia médica, né? A perícia médica federal hoje, ela é muito capacitada, a gente tem muito especialista, tem inúmeras chances de discutir casos, então isso fica com a gente. Qual é o papel de quem está na ponta atendendo o paciente? Ele precisa fazer um relatório muito fundamentado e o que é importante? Data de início da doença, quando que começaram aqueles sintomas? Quais tratamentos que ele já executou? Quais são os planos de futuro tratamento? Qual é o prognóstico? O paciente é aderente ao tratamento ou não? Então, e aí o laudo termina aí, né? Em caminho para análise do perito do INSS. Isso tira o peso das costas de qualquer médico assistente, joga nas nossas, né? Deixa esse papel do malvado ficar com a gente. E você não vai ter esse embate no seu consultório, no seu ambulatório, com o paciente que você acompanha, porque ele vai voltar e vai dizer: doutora, você não escreveu nesse laudo que eu tenho que ser afastado. E aí você vai responder: mas essa não é a minha função. Minha função é dizer como que eu estou te tratando. Daí para frente é com o perito. Porque isso é uma realidade, é um embate muito feio que acontece entre o perito, entre, na verdade, o médico assistente e o seu paciente. Porque você não está retribuindo aquela expectativa que ele tem, né? Ele acha que ele vai pegar o teu laudo, vai chegar na perícia e está tudo resolvido. E não é assim. Então, fundamental, o que é mais importante. Por que eu insisto na data de início da doença? Porque quando eu falei no começo, os dois benefícios que a gente mais avalia, que é o benefício por incapacidade, antigo auxílio-doença, e o benefício de prestação continuada, que é um benefício social, o primeiro depende de contribuição. Ele é um seguro, é como um seguro de carro. Então, como que a gente pode ilustrar isso para quem está assistindo e que é leigo entender? Você não pode bater o seu carro hoje e fazer um seguro amanhã e a seguradora vai cobrir o seu carro. Isso não existe. Isso é a perícia do INSS, ela serve exatamente para isso. Então, eu preciso saber se quando você começou com aquela doença, você já era um contribuinte, você já era segurado do INSS ou não. Isso muda tudo de figura. E por que eu reforço? Porque quando eu fazia ambulatório e não estava na perícia, eu cansei de mandar gente com laudo pedindo aposentadoria por invalidez e a pessoa não era nem contribuinte. E aí ele voltava para mim dizendo: a doutora, não valeu esse teu laudo aqui. Não valeu porque eu não sabia a regra do jogo, né? Eu indicava uma coisa que não era possível. Por isso, não faça um juízo de valor no laudo médico. Apenas data do início, como é que eu tratei, operou, fez a trabeculectomia, fez uma iridotomia, vai fazer um implante, uma válvula,
O que é que vai fazer? Tem prognóstico de melhora ou não? Isso é que é o importante para o perito. E isso vai ajudar o teu paciente na análise do caso que a gente vai fazer quando ele chegar lá com a gente. Doutora Adriana, perfeito, né? Ficou muito clara a importância da data do início da doença, e acho que talvez essa seja uma informação que uma boa parte dos oftalmologistas não considera tão importante, né? Por as minúcias, né? Do que faz o tipo de benefício que ele é elegível. Quando a gente faz esse relatório com todos os itens que a senhora comentou, no caso do glaucoma, ajudaria ao perito a gente anexar o campo visual? Essencial. Essencial. A gente pode tentar ajudar, né? Porque quando chega um paciente que quer um laudo por INSS, a gente fala assim, olha, nosso papel é escrever exatamente como você está, né? O que você teve, desde quando você teve, e todo o resto, né, da decisão do que você tem por direito é lá com o INSS. Quando a gente tem um campo visual, né, e o campo visual pode ser muito subjetivo, a gente ajuda o perito escrevendo que o campo visual é compatível com a lesão estrutural. Sem dúvida. Então, tudo isso são dados bem importantes. É essencial, né, Cláudia? E eu mostro lá nas minhas aulas, hoje vocês já têm noção dos campos. Eu sei que é oftalmologista, mas eu mostro, eu faço uma aula com as imagens. Isso é muito importante, porque a depender do borramento que você tem naquele campo visual, a gente já sabe qual é o prognóstico para aquela lesão, né? Qual vai ser a evolução. Então, é importante. Você pode anexar uma retinografia, você pode colocar um laudo de um mapeamento de retina, porque ali o papel aceita tudo, né? Então, tudo que está escrito no papel, o perito vai confrontar. E é o que eu estou dizendo, há 22 anos atrás, a chance de você conseguir um benefício de qualquer maneira era muito maior, porque a gente não tinha especialista. Hoje a gente tem. Então, hoje, tudo que você escrever no laudo, e com o advento da internet aí, né, dos aplicativos de mensagem, o pessoal tá lá no Ceará e manda para mim, doutora, dá uma olhada nesse laudo, dá uma olhada nesse mapeamento, é compatível, não é? Então, o que você escrever no papel, se você conseguir anexar a prova, né, e aí eu vou falar como advogado, quem alega a prova, tá alegando que não enxerga, me prova que não enxerga. Então, eu te provo por A mais B, com esse exame de imagem, com uma tomografia de coerência óptica, com qualquer outra coisa, eu vou te provar o que está escrito no laudo. Isso é fundamental. Num piscar de olhos, as coisas mudam. O tempo passa, a vida se transforma. E enquanto construímos nossas próprias histórias, investimos nos avanços, que são movidos pelos milhões de casos de doenças oculares previsíveis e tratáveis no Brasil. É diante desse cenário que apresentamos soluções completas, trazendo conforto e leveza ao olhar, devolvendo os melhores momentos a quem mais precisa, com cada produto pensado para que as pessoas possam ver o mundo por completo. Seguimos prontos para transformar o futuro da oftalmologia no Brasil, ao lado dos melhores especialistas, deixando uma história que para sempre será lembrada, vista e vivida. Ofta, a vida merece ser vista. Eu posso dar um exemplo aqui, que eu trabalho com duas colegas do meu lado, uma recém-formada, não tem especialidade, e outra que é médica de saúde da família. E elas chegam na minha sala, claro, a doutora Adriana falou que tinha que ter isso daqui, é isso mesmo? E é isso daí, faltou campo visual. Então, os médicos que não estão na nossa área, eles já estão mais preparados, como a senhora bem falou. E com isso, reforça nessa sua fala, doutora, qual a responsabilidade legal do médico assistente a partir do momento em que ele afirma que uma pessoa tem uma deficiência sem ter a prova, ou até tendo a prova e ela sendo insuficiente. Eu queria que a senhora, já que a senhora é advogada e a senhora falou quem alega a prova, eu gostaria que a senhora explorasse um pouco mais, porque acho que nossos colegas também não estão tendo, talvez, a formação, muita coisa nova, muita informação nova, e precisa se estar preparado para esse tipo de situação. A noção da responsabilidade, né? Legal. Bom, a gente sabe que um documento, um relatório médico, seja, como eu aprendi na faculdade antigamente em medicina legal, seja ele feito num papel de pão, ou seja ele feito num aplicativo, hoje a gente tem o MEMED, a gente tem o aplicativo do CRM, onde você consegue ler a veracidade.
Qualquer um deles tem a mesma validade legal, ele é um documento público, com fé pública. Então, você assinou e pôs o seu carimbo, aquilo lá, a responsabilidade para toda a vida é sua. Você está jurando por Deus que o que você escreveu lá é verdade. A gente que é das antigas, um pouco mais antiga, a gente tinha bastante medo de colocar o carimbo em qualquer tipo de documento, né? E hoje o que a gente nota é que esse medo não é tão... Essa responsabilidade, parece que ela ficou uma coisa meio na nuvem, né? Você pode escrever o que você quiser. Tá aí a gente fazendo as análises documentais que a gente faz hoje na Previdência, não são só perícias presenciais, mas a gente faz perícias documentais, onde a gente fica de cabelo em pé com as coisas que vem escrito lá, né? E o que nos surpreende mais é que normalmente são escritos por colegas mesmo, né? Não foi o segurado que escreveu e carimbou, foi o colega. A responsabilidade é muito grande, existe uma responsabilidade civil aí, se você pleitear um benefício previdenciário ou qualquer outro tipo, seja ele numa seguradora particular, eu também faço muita perícia para seguradora particular, o que está escrito ali, se você não provar, a responsabilidade é tua e pode cair numa ação regressiva, dependendo do dano que você causa, principalmente ao erário público, né? Por isso que o perito está lá no meio, ele está lá justamente para impedir isso, que um laudo qualquer passe e você cause um prejuízo para um cofre público de uma coisa que a pessoa não tinha direito. Dentro do INSS, a gente tem várias instâncias, inclusive um instituto que se chama MOB, onde você encaminha esses documentos que você acha que ele tem que ele tem alguma fragilidade ou que existe alguma suspeita. Isso vai para a Deleprev, que é uma delegacia da Previdência Social dentro da Polícia Federal. E então não é que não tem nenhuma repercussão, não. Isso tem repercussão. Isso traz consequência. A gente precisa ter muito cuidado no que escreve. Muito bom. E aonde que se enquadra exatamente isso? Falso testemunho, aonde que legalmente... Eu acho importante que as pessoas saibam da responsabilidade que lhes cabe e quais são as consequências que isso pode gerar. É o conteúdo falso, né? Conteúdo falso. Na verdade, tem um termo... Agora me fugiu. Daqui a pouco eu lembro e te falo. Mas é o conteúdo falso daquele atestado. Você está colocando naquele documento a informação de que é uma informação que não é verdadeira. Então, o documento, existe uma diferença aí entre o documento ele é real, o documento é verdadeiro, ele foi emitido por um médico, porém o conteúdo é falso. Né? Falsidade ideológica. Falsidade ideológica. É falsidade ideológica. Responde por falsidade ideológica. Exatamente. Então, a mensagem é tomar muito cuidado, né? Ser o mais preciso possível, né? Dentro dessa precisão, né, a linguagem e clareza desse laudo, né, que a gente envia ao INSS, como é que o oftalmo deve descrever a limitação funcional do paciente? Por exemplo, a acuidade visual que ele reporta, eu enxergo 20/20, 20/30, e cabe, né, acho que a senhora já respondeu isso, mas deixar claro para os nossos espectadores, a gente escrever que, olha, existe um defeito dos 10 graus centrais de maneira consistente e reprodutível desde a data X. Isso ajuda também o perito? Sim, ajuda, pode descrever, mas essa parte de descrever a limitação, ela fica a critério ou do médico do trabalho, que vai fazer essa análise, ou da perícia mesmo, né? Não é essencial que você escreva o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. A acuidade visual é fundamental e o campo visual também. Ajuda bastante quando o colega coloca acuidade visual, se ele quiser colocar sem e com correção, mas para a gente importa ela melhor corrigida, porque a gente vai saber o potencial máximo, né, com a refração, que ajuda bastante, porque ontem, por exemplo, chegou um caso que a colega estava na dúvida justamente porque não tinha explicando qual era a acuidade visual corrigida. E aí ela foi. Eu sei que tem que ser corrigida, e ela não é oftalmo, então é isso que a gente tem repetido, falado, esclarecido, por conta dessas minúcias e que está no nosso dia a dia. Colocar acuidade visual com refração faz espectadores, isso é fundamental. Acuidade visual, não existe acuidade visual sem correção para ser qualquer processo legal. Acuidade visual, médica e legalmente, ela tem que ser sempre escrita com a melhor correção. Né? Porque qualquer míope de 4, de 3 sem correção, ele não enxerga nada, e quando é corrigido, ele é absolutamente hábil, apto e hábil para fazer qualquer atividade. Então, acho que isso é uma mensagem, porque a gente tem muitos jovens que às vezes estão nos assistindo, e eu acho que isso é fundamental que você saiba. Exatamente, isso aí é um ponto que eu falo na minha aula, eu até brinco com os peritos, eu digo, eu sou uma auto-míope de -7,
E eu digo para eles, e se eu tirar as minhas lentes, eu tenho uma visão subnormal. Aí eu brinco e digo, mas se eu colocar esse óculos fundo de garrafa, porque geralmente eu dou aula de óculos, fala, acabou a minha visão subnormal. Então ela aprendeu direitinho. Eu uso essa ilustração, sim. Sempre com correção, sempre com correção. Veja como fixou, né, doutora? Tá vendo? Então, fixou bastante também. Estamos aqui entre míopes, eu também sou míope, Lisandro também míope. Então, todos, né, sabem que precisam estar no seu máximo, na sua doação máxima, no seu maior potencial. E aí, a gente parte para a questão mais pericial. Como funciona a avaliação pericial nesses casos? Nesses casos em que lógico que a gente não pode detalhar, porque seriam dias e dias e meses de curso, mas como funcionaria basicamente, o que que o médico assistente precisa entender sobre essa etapa? Está repetido, mas acho que talvez tenha alguma pérola da senhora para a senhora trazer aqui para a gente. Novamente, o que o médico precisa entender é que ele precisa descrever a acuidade visual, é essencial, com correção. Algumas vezes não é corrigível, né? Ele também pode colocar essa observação, não melhora com correção, às vezes não melhora mesmo, né? É importante. Data de início da doença, se houve uma progressão, se existe um prognóstico de melhora ou não, aí eu digo, no glaucoma geralmente não, mas a gente pode falar em outras doenças como a catarata, por exemplo, né? Algumas retinopatias. Quais os tratamentos a que esse paciente já foi submetido e quais os planos de futuro tratamento. Importante o que a Cláudia disse no início, nem sempre é uma sentença fechada, né? O diagnóstico de glaucoma. A gente pode ter afastamentos curtos para os procedimentos cirúrgicos. Se faz uma cirurgia fistulizante, dependendo do que ele faz, ele precisa de uns 30 dias, né? Às vezes é um trabalhador braçal, talvez um pouco mais, ele precisa de um repouso. E ele retorna depois desse período para o mercado de trabalho, para a atividade que ele fazia, sem nenhuma limitação. Então, é importante que se diga qual é o tratamento. Pode sugerir um prazo de afastamento, mas nunca descreveu direito, né? Encaminho para a aposentadoria. Não, é encaminhamento para o perito do INSS ou afastamento a critério do perito do INSS. Na verdade, hoje a gente não é perito do INSS, né? O nosso cargo hoje a gente chama, perito médico federal, mas a maneira mais comum e mais conhecida é perito do INSS. Então é isso, assim que a gente pode ser chamado. Eu acho que ficou bem claro, né? Esses pontos são bem importantes, né, Cláudia? Então a repetição até que é super relevante para nossos espectadores. Mas do ponto de vista, por exemplo, o contrário, sabe? A gente aprendeu aqui que o médico oftalmologista não deve sugerir, né, qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de aposentadoria. Mas quando não é o paciente que pede e o médico oftalmologista percebe que ele já tem uma limitação que provavelmente afeta, né, a capacidade laboral dele naquele momento. Como o oftalmologista deve proceder com esse paciente para ele ir atrás dos seus direitos, quando ele sente que está, né, realmente impactando a vida dele? Por exemplo, o motorista de caminhão, onde a gente percebe um glaucoma já um pouco mais avançado, uma visão, né, que não é mais a 20/20 binocular. Como que o médico oftalmologista deve escrever essa carta ou orientar o paciente a procurar o que ele tem de direito no INSS, né? Então, primeiro, se você tiver... Tem duas coisas, algumas coisas que a gente precisa pontuar que são diferentes. O motorista de caminhão que você está citando para mim, se ele for um empregado, você pode mandar ele para o médico, mandá-lo para o médico do trabalho. O médico do trabalho vai fazer esse encaminhamento para o INSS, né? Então, você vai dizer para o médico do trabalho que ele vem apresentando uma baixa visão, porque às vezes a pessoa não percebe. A gente sabe que no glaucoma é isso. Muitas vezes você vai fazer uma consulta e o teu paciente fala assim: doutora, fui fazer uma manobra desse lado aqui, eu não estou enxergando. Aí quando você faz um campo, ele tem baita de um borramento daquele lado, ele não vê daquele lado e ele nem percebeu. Então, a primeira coisa, você vai explicar para ele que ele está tendo uma perda de visão. É funcional? Não sei se ele é funcional ou não, depende da atividade. Então, para o empregado, você pode encaminhar primeiro para o médico do trabalho. Agora, o que é contribuinte individual ou facultativo, você faz um relatório e pede para ele agendar uma perícia no INSS. Ele vai fazer uma perícia, vai agendar provavelmente pelo 135,
vai fazer uma perícia. Hoje se inicia o benefício por análise documental, depois ele vai passar com uma perícia presencial e a gente vai avaliar a capacidade. Agora, uma coisa que não ficou clara aqui, e eu vou repetir porque a gente está falando muito no paciente ou no segurado que trabalha, que é contribuinte e tal. Talvez o que você está tentando me passar, a tua maior questão na funcionalidade. A funcionalidade ela é muito importante e avaliada no benefício de prestação continuada. Ali eu não vou avaliar o que ele faz, no que ele trabalha, entendeu? Eu vou avaliar qual é a perda que ele tem, a perda funcional, qual é o comprometimento funcional e quais são as barreiras que ele tem na vida dele. Então, ali existe um score onde você vai pontuar se ele consegue tomar banho sozinho, se ele consegue atravessar a rua sozinho, se ele enxerga uma legenda na televisão, se ele tem independência para as atividades da vida diária. Então, são duas análises completamente diferentes. Benefício por incapacidade, você vai sempre avaliar qual é a função laborativa dele, e benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, qual é o impacto que essa doença, e aí a gente está falando em doença e não em incapacidade, qual o impacto que essa doença tem na vida daquele indivíduo. Então, é uma análise muito mais ampla. Eu não preciso de datas. Para mim, me basta que ele tenha um campo, ou ele tenha um campo com um escotoma superior, ou ele tem um campo com escotoma lateral, e eu vou também, da mesma maneira, encaminhá-lo com a mesma documentação, mas eu vou fazer uma análise completamente diferente. Qual é a doença? Aí, nesse tipo de benefício, ele é bastante interessante, porque ele pergunta órgão por órgão, função mental, e eu vou falando qual é a nota. Aparelho cardiológico, aparelho respiratório, função de pele, a audição, visão, e eu vou formando pontos e pontos ali, ó, até que eu tenha uma conclusão, se ele tem uma alteração leve, moderada ou grave na função do corpo. E aí eu faço a mesma coisa na função na vida dele. Quais são as barreiras que ele encontra na vida dele? E aí eu vou analisar tudo isso. Ele convive bem com as pessoas, ele fica só fechado em casa, o fato dele não enxergar traz algum prejuízo psicológico ou não. E outra vez eu vou pontuar, junta as duas notas e você vai saber se ele se enquadra naquele tipo de benefício. Lembrando que nesse tipo de benefício é um benefício social. O dinheiro desse benefício não vem das contribuições previdenciárias, ele é um fundo de governo diferente, né? Ele vem de contribuições como COFINS, como alguns impostos federais, então é uma outra caixa de dinheiro. A gente é usado apenas para fazer uma análise, né? O dinheiro não é nosso. E se ele tiver uma condição social onde existe uma determinada renda, se enquadrou naquela renda, ele faz parte do CAD único, aí você vai conseguir conceder esse benefício para ele ou não. Às vezes não só pela acuidade visual tão baixa, mas ele tem repercussões na vida dele e eu vou conseguir pontuar dessa maneira. Vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas estão se fazendo. E na prática, o que é um benefício e outro benefício? Na prática, o benefício por incapacidade é para quem contribui e paga. Ele vai se afastar por um tempo e ele vai voltar para o trabalho. É uma maneira, que é temporário. Ou ele não tem mais condição de exercer aquela profissão. Nenhuma outra. A gente vai aposentá-lo. Ou ele tem condições de ser reabilitado em outra coisa. Então, ele vai usar aquele tempo daquele benefício, seja ele temporário ou não, para oferir uma renda e conseguir se manter de um dinheiro que ele já contribuiu. Aquele dinheiro é dele, ele vai receber de volta. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, é um benefício social. Não tem idade, você pode dar para criança até 65 anos, né? Porque acima de 65 anos eles já conseguem esse benefício apenas pela idade, mas você pode, é um benefício que pode estar para criança, o benefício por incapacidade não, porque criança não trabalha. A caixa de onde vem esse dinheiro é diferente. Então, é um benefício de capacidade laborativa, de condições de trabalho ou não, e o outro é um benefício de assistência social.
Muito interessante todo esse esclarecimento, porque a gente só ouve falar no auxílio-doença quando a gente está de fora, né? Porque ficou esse jargão cristalizado, tatuado na mente da gente e precisa apagar essa nomenclatura, precisa mudar a nomenclatura, afinal de contas, nós estamos na era da IA, nós estamos diferentes, o mundo mudou. E eu queria que a senhora diferenciasse, doutora, a questão da visão monocular, né, e a cegueira binocular. O que é o que para a Previdência, o que dá direito ao que na Previdência, porque isso também percebemos, a gente percebe que tem uma confusão enorme, tanto da parte do segurado, quanto da parte do médico assistente também. Vai lá que você vai ter direito a se aposentar porque você perdeu a visão ou tem baixa visão no olho. E aí a gente tem que lidar com toda aquela expectativa que a pessoa chega já perguntando, a partir de amanhã já está tudo certo? Bom, com relação à visão monocular, cegueira monocular, né, é importante que a gente pontue que desde 2019 ela foi realmente enquadrada como uma deficiência, né? Então, quem tem visão monocular, ele tem um enquadramento como deficiente, o que não quer dizer que ele tem direito a qualquer tipo de benefício previdenciário. Porque, como eu expliquei até agora, o benefício por incapacidade, antigo auxílio-doença, ele vai verificar qual a incapacidade daquele indivíduo para aquele tipo de atividade que ele executa. Então, não existe uma coisa automática. Tenho visão monocular, então eu tenho direito a um benefício previdenciário. Não é isso. Então, nenhum dos dois benefícios se fecha diagnóstico de visão monocular, dizendo que imediatamente ele vai ter direito a qualquer ressarcimento, a qualquer tipo de benefício pecuniário. Por quê? Porque tanto no BPC-LOAS, que eu expliquei agora, que é o benefício de prestação continuada, a gente vai verificar qual é o impacto daquela perda visual na vida daquele indivíduo, quanto no benefício por incapacidade. Se ele for um motorista de ônibus, por exemplo, ou de caminhão, ele não pode dirigir profissionalmente, mas nós temos canais para reinseri-lo no mercado de trabalho através da reabilitação profissional. Então, perdeu a visão de um olho, seja por trauma ou não, algumas vezes, dependendo do tipo de acidente, se for um acidente de trabalho, pode ser indenizável essa perda visual ou não, né? Existe esse tipo de benefício que é um auxílio acidente, isso acontece. A pessoa continua trabalhando naquelas condições, mas ela tem direito a uma indenização por aquela perda funcional, mas não é uma coisa automática, não. Sempre existe uma análise mais fundamentada e profunda. Perfeito. Excelente, é isso daí. E a gente queria saber, assim, existe algum canal, alguma forma de comunicação mais eficiente, que seja mais fluida entre os médicos assistentes e o INSS, um fluxo de comunicação padrão? Existe sim. Quando a gente analisa um segurado, seja ele por qual deficiência ou qual doença ou qualquer motivo, a gente tem um instrumento dentro do laudo pericial daquela pessoa que você está analisando que se chama CIMA, que exatamente a sigla significa Solicitação de Informações ao Médico Assistente. E aquele instrumento, ele traz inúmeros detalhes, ele traz toda a fundamentação legal. Então, quando a gente tem dúvidas sobre o que o médico assistente está nos trazendo, a gente escreve naquele documento, ele volta com o segurado para o médico assistente e assim que ele obtiver uma resposta, o documento volta para as nossas mãos. Então, existe um fluxo sim. Não é só, vai para o médico do INSS e acabou lá. Não, se for necessário, existe esse canal de troca. A perícia está sempre aberta para qualquer tipo de confrontação ou de análise ou de esclarecimento também. Porque às vezes os colegas se sentem desconfortáveis por receber um documento que foi encaminhado pela perícia, como se fosse, se existisse alguma lacuna indevida no que ele enviou, e às vezes até tem, porque falta-nos conhecimento enquanto assistentes. E isso a gente já sabe e não é vergonha, ao contrário. E é nesse sentido que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia se sente responsável por passar essa informação. A doutora auxiliadora abraçou essa causa porque ela achou assim, interessantíssimo
trazer essa informação. E nessa esteira, nessa mesma conversa, que orientação prática, qual a mensagem final que a senhora deixaria para os médicos que atendem os pacientes com glaucoma nos mais variados e com essas demandas de consultório? Qual a dica final, qual a mensagem para levar para casa? Bom, a mensagem final é assim: o glaucoma é a doença que mais causa cegueira, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem os pacientes que só vão descobrir essa doença quando ela já tem uma evolução muito avançada e muitas vezes a gente não consegue fazer nada por eles. Então, eu quero deixar bem claro que tanto o médico perito quanto o médico assistente, eles estão do lado do segurado, do lado do paciente, do lado do requerente. Então, o que a gente precisa entender é que estamos caminhando na mesma direção para que essa pessoa que está requerendo o seu benefício, ela tenha o seu direito atendido dentro dos limites do direito. Então, o laudo é de extrema responsabilidade do médico assistente. Tenha muito cuidado no que você escreve, porque você tanto pode beneficiar como prejudicar aquela pessoa, né? E tanto pode beneficiar ou como prejudicar a si próprio, porque os embates são muitos. Você escreve num laudo que o paciente seu tem direito àquele determinado benefício e ele não tem, não é difícil ele se virar contra você. Você é o vilão. Então, como eu disse no início, essa responsabilidade é da Perícia Médica Federal. O que a gente precisa é atender com o máximo de excelência essa pessoa que está requerendo o seu direito, com os esclarecimentos necessários, e o esclarecimento do médico assistente, ele se faz através do relatório médico. Coloque todas as informações, municie o seu paciente com todos os documentos que ele precisa, os exames complementares e todas as informações, e encaminha, porque a nossa intenção é conceder o direito a quem tem direito. Então, é essa mensagem final que eu deixo, tá bom? Muito obrigada. E com essa informação, nós estamos encerrando esse podcast que trouxe tantos esclarecimentos a respeito dos direitos previdenciários do paciente e também das responsabilidades do médico. Lembrando que nós estamos no 24 dias de conscientização pelo glaucoma e é muito importante que a gente deixe a mensagem que procure o seu médico oftalmologista. A única forma de prevenir a cegueira pelo glaucoma é com diagnóstico precoce e com tratamento adequado. Eu agradeço demais, doutora Adriana, muito obrigado aos meus colegas Cláudia Galvão e Lisandro Sakata por mais esse podcast. Até o próximo.